Sete Grandes Religiões, de Annie Besant, editora Teosófica. Tradução Edivaldo Batista de Souza. Jainismo. Significado do símbolo. O símbolo do jainismo é uma variação do Dharmakakara. Nesse caso, a roda dármica situa-se no interior da figura de uma mão. A mão é geralmente vista como símbolo de sabedoria e de ensinamento. Encontramos-nos agora numa atmosfera muito diferente. Nesse momento, não teremos à nossa volta a atmosfera de romance e cavalheirismo que encontramos tanto na fé do Islã quanto na dos sikhs. Pelo contrário, estaremos numa atmosfera calma, filosófica, sossegada. Vamos nos encontrar considerando os problemas da existência humana vistos sob a ótica do filósofo do metafísico. Por outro lado, a questão da conduta ocupará grande parte do nosso pensamento. Como o homem deve viver, qual a sua relação com as criaturas inferiores à sua volta, como deve ordenar sua vida e suas ações, de modo a não prejudicar ou destruir. Quase se poderia sintetizar o jainismo numa frase encontrada no Sutra Kitranga, que o homem, não fazendo mal a nenhuma criatura viva, alcança o nirvana, que é a paz. Essa é uma frase que parece levar consigo a totalidade dessa religião: paz. Paz entre o homem e o homem, paz entre o homem e o animal, paz em toda parte, em todas as coisas, uma perfeita fraternidade de tudo que vive. Tal é o ideal do jainista, o qual ele se esforça por realizar sobre a Terra. Os jainistas são um grupo comparativamente pequeno, com número entre 1 ou 2 milhões. É uma comunidade poderosa não pelos números, mas pela pureza de vida e também pela riqueza de seus membros, mercadores e comerciantes em sua maioria. As 4 castas dos hindus são organizadas pelos jainistas, porém encontrareis poucos brahmanes entre eles. Também poucos kshatriyas, cuja casta parece totalmente incompatível com as atuais ideias dos jainistas, embora seus jinas sejam todos kshatriyas. A grande maioria deles são vaishyas, mercadores, comerciantes e manufatureiros, e encontramos uma grande parte deles em Rajputana, em Gujarat, em Katiyar. Não era assim no passado, pois descobrimos que, especialmente durante a era cristã, antes e depois dela, eles se espalharam por todo o sul da Índia. Mas se os considerarmos como são hoje em dia, embora sejam encontrados em outras partes, pode-se dizer que as províncias que mencionei incluem a maioria dos jainistas. Existe uma questão com relação à casta que os separa do hinduísmo. O sannyasi, do jainista, pode ser oriundo de qualquer casta. Ele não está restrito, como no hinduísmo ortodoxo comum, à casta dos brahmanes. O yati, o sannyasi, pode ser oriundo de qualquer uma das castas, mas em regra vem da casta Vaishya, sendo essa a predominante. Durante muito tempo, entre os eruditos ocidentais, o jainismo foi considerado como derivado do budismo. Isso é agora reconhecido como um erro, e ambas são igualmente aceitas como ramos da fé hindu mais antiga. Na verdade, existem grandes diferenças entre o jainista e o budista, apesar das similaridades do seu ensinamento. Porém, não existe qualquer dúvida de que o jainismo na Índia é muito mais antigo que o budismo. O último de seus grandes profetas foi o contemporâneo de Sakyamuni, o Senhor Buda, mas ele foi o último de uma grande sucessão e simplesmente deu ao jainismo sua forma final. Os jainistas consideram os mesmos vastos ciclos de tempo com os quais estamos familiarizados no hinduísmo. Em cada ciclo, que se assemelha ao dia e à noite de Brahman, 24 grandes profetas vêm ao mundo, algo, embora não inteiramente, da natureza de avatares. Enquanto em alguns casos o hindu é avesso a admitir que nem outro senão o avatar é um homem perfeito, o jainista não tem dúvida alguma sobre isso. Seus 24 instrutores, os Tirthankaras, como são chamados, são homens perfeitos.
A eles o jainista dá os muitos nomes que encontraremos aplicados no budismo com sentidos algo diferentes. Fala deles como Arhats, Budas, Tathagata e assim por diante, mas acima de tudo como Jinas. O Jina é um homem que se tornou perfeito, que conquistou sua natureza inferior e que alcançou a divindade, em quem o Jiva serva seus poderes supremos e perfeitos. Ele é o Ishvara, ou Ser Supremo. Temos as vidas desses Jinas no Kalpa Sutra. Somente a vida do 24º e último é lá encontrada com algum detalhe, e até mesmo esse é muito limitado. Aquele que foi chamado Mahavira, o poderoso herói, significa para o jainista o último representante dos instrutores do mundo. Como foi dito, ele foi contemporâneo de Sakyamuni e alguns dizem que foi seu parente. Sua vida foi simples, aparentemente com poucos incidentes, mas com grandes ensinamentos. Provido das regiões mais sublimes para sua última encarnação, aquela na qual deveria atingir a iluminação, ele primeiramente guiou sua trajetória para uma família Brahmani, onde, pelo que se conta, parece que pretendia nascer. Mas Indra, o rei dos Devas, vendo a chegada do Jina, disse que não era certo que ele nascesse entre os Brahmanes, pois o Jina tinha sempre sido sátra e por isso deveria nascer numa casa real. E assim, Indra enviou um dos Devas para guiar o Jina até a família do rei Siddhartha, na qual ele finalmente nasceu. Seu nascimento foi cercado daqueles sinais de alegria e deleite que sempre anunciam a vinda de um dos grandes profetas da raça. As canções dos Devas, as músicas dos Gandharvas, flores caindo dos céus, coisas que sempre acompanham o nascimento de um dos salvadores do mundo. E assim, a criança nasceu em meio a esses júbilos. E como, após sua concepção, a família tinha crescido em riqueza e poder, eles o chamaram de Vardhamana, o ampliador da prosperidade da família. Quando menino e quando rapaz, ele foi sempre amável e obediente aos seus pais, mas no coração ele se lembrava do voo feito há muitas vidas, de renunciar a tudo para alcançar a iluminação e se tornar um salvador do mundo. Ele espera até que seu pai e sua mãe estejam mortos para não lhes magoar os corações por ter de deixá-los, e então, com a permissão de seu irmão mais velho e dos conselheiros reais, ele parte cercado por uma multidão para adotar a vida certa. Ele chega à selva, despe seus mantos e ornamentos reais, corta o cabelo, veste a roupa do asceta, manda embora a procissão real que o seguira e entra sozinho na selva. Lá, durante 12 anos, ele pratica grandes austeridades, esforçando-se por compreender a si mesmo e a insignificância de todas as coisas, com exceção do eu. E no 13º ano, a iluminação desce sobre ele e a luz do eu brilha sobre ele. O conhecimento do Supremo torna-se seu próprio conhecimento. Ele se livra dos grilhões de avidya e se torna um onisciente, o que tudo sabe. Então surge como instrutor do mundo, ensinando durante 42 anos de vida perfeita. Os nomes de alguns discípulos são dados, mas pouco nos dizem a respeito de sua vida e de seus ensinamentos. É como se o sentimento de que tudo isso é ilusão tivesse passado para o registro do instrutor, de modo a tornar o ensinamento externo parecer como se nada fora, e o próprio instrutor parecer também como nada. Então ele falece depois de 42 anos de labor, em Papa, 526 anos antes do nascimento de Cristo. Assim, não existe muita coisa a dizer a respeito do Sr. Mahavira, mas sua vida e sua obra são conhecidas na filosofia que legou ao mundo, embora a personalidade seja praticamente ignorada. Quase 1.200 anos antes dele, dizem, veio o 23º dos Tirthankaras, 84 mil anos antes dele, o 22º, e assim por diante, retrocedendo no longo pergaminho do tempo, até que finalmente chegamos ao primeiro, Ishahadeva, o pai do rei Bharata, que deu à Índia o seu nome. Aí,
as duas crenças, jainismo e hinduísmo, juntaram-se, e juntos, o hindu e o jainista reverenciam o grande ser que, dando nascimento a uma linhagem de reis, tornou-se o rishi e o instrutor. Quando vimos olhar para o ensinamento a partir do exterior, encontramos 55 escrituras canônicas análogas aos Pitakas dos budistas. São os Siddhanta. Foram coletados por Bhadrabaka e colocados sob a forma de documento escrito entre os séculos 3 e 4 a.C. Antes disso, como era comum na Índia, eles eram passados adiante oralmente com aquela maravilhosa exatidão de memória que tem sempre sido a característica da transmissão das escrituras indianas. 300 a 400 anos antes do pretenso nascimento do Cristo, eles foram coletados e transcritos Bhadrabaka, reduzidos, diria o Ocidente, a uma forma fixa. Mas sabemos muito bem que não foram mais fixados do que nas fiéis memórias dos pupilos que as receberam do escritor. E mesmo agora, como nos diz Max Miller, se todos os Vedas estivessem perdidos, eles poderiam ser textualmente reproduzidos por aqueles que aprenderam a repeti-los. Em 54 d.C., no Concílio de Vallabhi, foi feita uma revisão dessas escrituras sob a supervisão de Devardigamin, o Buddha-Ghosa dos jainistas. Existem 35 livros, 11 angas, 22 upangas, 10 pakinakas, 6 Sheyasutas, 4 Mulasutas e 2 outros sutras. Esses compõem o cânone da religião denominada jainismo, a escritura oficial da fé. Parece ter havido livros mais antigos do que esses, que foram inteiramente perdidos. São chamados de purvas, mas, segundo dizem, nada se lhes sabe a respeito. Isso pode necessariamente não ser verdadeiro. Os jainistas são peculiarmente reservados a respeito de seus livros sagrados e existem obras de arte literárias nas seitas dos Digambaras de que não são permitidas publicações. Não seria surpresa se nos anos vindouros muitos desses livros supostamente perdidos viessem à luz quando os Digambaras aprenderem que, exceto em casos especiais, faz bem divulgar as verdades. A disposição para esconder, além das fronteiras da discrição e da sabedoria, pode ser levada ao ponto de se tornar um vício. Fora das escrituras canônicas, existe uma vasta literatura de Puranas e Itiasas muito semelhantes aos Puranas e aos Itiasas dos hindus. Dizem, não sei se é verdade ou não, que elas são mais sistematizadas do que as versões hindus. O que fica claro é que em muitas das histórias existem variações, e seria uma tarefa interessante compará-las lado a lado para identificar essas variações e tentar encontrar as razões que lhes deram origem. Agora temos de enfrentar uma vasta coleção de livros que, embora originários da comunidade jainista, tornaram-se propriedade comum de toda a Índia. Gramáticas, léxicos, livros sobre retórica e sobre medicina. O famoso Amaracosha, por exemplo, é uma obra jainista que todo estudante de sânscrito estuda do início ao fim. Os jainistas, como disse, seguiram para o sul, espalhando-se através de toda aquela parte da península, mas os encontramos concedendo reis a Madurai, a Trichinopoli e a muitas outras cidades no sul da Índia. Nós os encontramos também como fundadores da literatura tâmil. A gramática tâmil, que dizem ser a gramática mais científica que existe, é uma produção jaina. Gramática popular Nananu, de Pavanandi, é jainista, tal como é o Naladiyar, o cural do famoso poeta Tiruvalluvar, conhecido de todo sulista, dizem ser uma obra jainista, pois os termos que ele usa são jainistas. Ele fala dos arats, usa os termos técnicos da religião jainista e por isso é considerado como pertencente à fé jainista. O mesmo se diz da literatura de Kannada,
e dizem que a partir do século I ao século XII da era cristã, toda a literatura de Kannada foi dominada pelos jainistas. Então surgiu um grande movimento que se espalhou por todo o sul da Índia, no qual os seguidores de Mahadeva, Shiva, pregavam e cantavam através do país, apelando para aquela profunda emoção do coração humano, Bhakti, que os jainistas tanto tinham ignorado. Eles cantavam estrotas sobre Mahadeva, enaltecendo seus louvores, curando doenças em seu nome. E antes dessas curas maravilhosas e do ímpeto de devoção despertado por suas cantigas e orações, muitos dos próprios jainistas foram convertidos, os remanescentes foram expulsos, de modo que no sul da Índia eles se tornaram quase extintos. Eles permaneceram, no entanto, em Rajputana, Rajastão, e eram tão respeitados que Akbar, o magnânimo imperador muçulmano, publicou um decreto onde constava que nenhum animal deveria ser morto nas redondezas dos templos jainistas. Os jainistas dividem-se em duas seitas, a Digambaras, conhecida no século IV a.C. e mencionada em um dos decretos de Ashoka, e a Shvetambara, aparentemente mais moderna. Esses últimos são agora muitíssimos mais numerosos, mas dizem que a Digambaras possui bibliotecas com números muitíssimos maiores de obras sobre literatura antiga do que a seita rival. Deixando o lado histórico, voltemos agora aos seus ensinamentos filosóficos. Eles declaram duas existências fundamentais, raiz e origem de tudo o que é, de samsara. Essas são incriadas e eternas. Uma é Jiva ou Atma, consciência pura, conhecedor. Enquanto o Jiva tiver transcendido a vidya, a ignorância, então ele se realiza como puro conhecimento que é, por natureza, e é manifestado como conhecedor de tudo que é. Do outro lado está a Dravya, a substância, aquilo que é conhecível. O conhecedor e o conhecível são opostos entre si, Jiva e Dravya. Deve-se pensar no Dravya como estando sempre ligado ao Guna, qualidade, e não apenas ao Guna, mas também a Pariyaya, modificação. Substância é o substrato das qualidades. As qualidades são inerentes numa substância, mas a característica dos desenvolvimentos é que são inerentes em ambos. Dharma, adharma, espaço, tempo, matéria e almas são os 6 tipos de substâncias. Eles compõem esse mundo como foi ensinado pelos jinas que possuem o melhor conhecimento. Aqui temos a base de todo o samsara, o conhecedor e o conhecível, Jiva e Dravya com suas qualidades e modificações. Isso constitui tudo. A partir desses princípios surgiram muitas deduções, e eu apresento uma, tirada de um gatá de Kundacharya, que irá mostrar uma linha de pensamento que não é estranha ao hindu. De tudo, dizem eles, pode-se dizer que não é, que é e não é. Eu tomo o próprio exemplo que lhes é familiar, um cântaro. Se pensarmos no cântaro como pariyaya, modificação, então antes que o cântaro seja produzido, diremos Sianasti, não é. Mas se pensarmos nele como substância, como Dravya, então ele é sempre existente. E diremos dele, Siadasti é. Porém, podemos falar dele como sendo Dravya e Pariyaya, é e não é, e resumir tudo numa frase simples. Siddhasti Nasti, é e não é. Essa é uma linha de raciocínio bastante conhecida. Podemos encontrar milhares de ilustrações desse modo de encarar o universo, cansativo talvez para o homem comum, mas iluminador e necessário para o metafísico e o filósofo. Então chegamos ao crescimento, ou melhor, ao desabrochar do Jiva. O Jiva evolui como é ensinado por meio da reencarnação e do karma. O universo está povoado de inúmeras criaturas que estão nesse samsara, nascidas em diferentes famílias e castas,
por terem praticado várias ações. Às vezes elas seguem para os mundos dos deuses, às vezes para os infernos, às vezes tornam-se asuras, de acordo com suas ações. Sendo assim, os servos vivos de ações pecaminosas que nascem repetidamente e nascimentos que sempre se repetem não ficam desgostosos com samsara. Ensina exatamente como faz o Bhagavad Gita, que o ser humano se degrada pela má ação. Com a mistura de bem e mal, ele irá nascer como homem ou, se purificado, nascerá como Deva. É por meio de muitos nascimentos, de inúmeras experiências, que o Jiva liberta-se dos grilhões da ação. Dizem que há 3 joias, como as 3 ratnas dos budistas. São elas o reto conhecimento, a reta crença e a reta conduta. Uma 4ª joia é acrescida pelos ascetas. Aprendei a verdadeira estrada que leva à libertação final, que foi ensinada pelos jinas. Depende de 4 causas e é caracterizada pelo reto conhecimento e pela fé. 1. Reto conhecimento. 2. Fé. 3. Conduta. 4. Austeridade. Essa é a estrada ensinada pelos jinas, que detêm o melhor conhecimento. Por meio de reto conhecimento, reta crença e reta conduta, o jiva evolui e nos estágios finais, a essas coisas são acrescidas a austeridade, por meio das quais ele finalmente se liberta dos grilhões do renascimento. O reto conhecimento é definido como sendo aquilo que acabo de dizer com relação a samsara, mas a diferença entre jiva e dravya e os 6 tipos de substâncias, dharma, adharma, espaço, tempo, matéria, alma. Ele deve conhecer também as 9 verdades, jiva, alma, ajiva, coisas inanimadas, banda, aprisionamento da alma pelo karma, punya, mérito, papa, demérito, asrava, aquilo que faz com que a alma seja afetada pelos pecados, samvara, evitar asrava pela atenção, aniquilamento do karma, libertação final. Estas são as 9 verdades. Então encontramos uma definição para a reta conduta. Reta conduta com desejo, que é saraga, leva a svarga, ou leva o ser a se tornar um deva, ou leva a soberania dos devas, ashuras e homens, mas não a libertação. Somente a reta conduta livre do desejo, que é vitaraga, leva à libertação final. À medida que acompanhamos o progresso do jiva, encontramos-lo pondo de lado moha, ilusão, raga, desejo, vesta, ódio e certamente seus opostos, pois um não pode ser descartado sem o outro, até que finalmente ele se torna o jiva completo e perfeito, purificado de todo o mal, onisciente, onipotente e onipresente, todo o universo refletido em si, como num espelho, pura consciência, com os poderes dos sentidos, embora sem os sentidos, pura consciência, o conhecedor, o supremo. Temos assim um rápido esboço das visões filosóficas dos jainistas, certamente aceitáveis por todo hindu, pois em quase todos os pontos encontrareis praticamente a mesma ideia, embora às vezes colocada algo diferente. Vejamos mais de perto a reta conduta, pois aqui a prática jainista é especialmente interessante, e sábias são muitas de suas maneiras de lidar especialmente com a vida do leigo. Os jainistas estão divididos em 2 grandes grupos, os leigos, que são chamados Sravakas, e os ascetas, os Yati. Eles possuem diferentes regras de conduta, somente no sentido em que o Yati leva à perfeição, para a qual o leigo está apenas se preparando em nascimentos futuros. Os 5 votos do Yati também se vinculam ao leigo, até certo limite. Para dar um exemplo simples, o voto de Brahmacharya impõe absoluto celibato ao Yati, enquanto que para o leigo significa apenas temperança e castidade apropriada na vida de um Grihasta. Desse modo, os votos andam lado a lado: ahimsa, inofensividade, surti, veracidade,
Asteia, não pegar aquilo que não lhe pertence. Probidade, honestidade, brahmacharya e, finalmente, aparigraha, nada a desejar, ausência de ganância. No caso do leigo, isso quer dizer que eles não devem ser cobiçosos nem cheios de desejos. No caso do yati, significa que ele renuncia a tudo e não conhece nada como sendo meu. Esses 5 votos governam a vida do jainista. Muito marcante é a tradução que dão à palavra ahimsa, inofensividade, não matarás. A tal ponto eles a adotam em suas vidas, a tal extremo, que vão às vezes quase além das fronteiras da virtude. Vão, poderia dizer, um crítico severo, às raias do absurdo, quando a vida de um mosquito é às vezes tratada como se fosse mais elevada que a vida de um ser humano. Todavia, podemos ver nisso um protesto contra o descuido com relação à vida animal e com o sofrimento animal tão difundido entre os homens. Embora possamos talvez sorrir quando ouvimos falar em respirar somente através de um tecido, como faz o iate de modo que nada vivo possa penetrar os pulmões, filtrar toda a água e não cientificamente fervê-la, criaturas vivas estão certamente sendo mortas dessa maneira. O sorriso será amável, pois as intenções são belas. Ouçamos por um momento o que disse um Jina, e queria Deus que todos os homens adotem isso como regra de vida. O venerável ser declarou: tal como é a minha dor quando sou golpeado ou atingido com uma vara, arco, soco, pedra ou caco, ou ameaçado, surrado, queimado, atormentado ou morto, e tal como sinto toda a dor e agonia, desde a morte até o arrancar de um fio de cabelo, da mesma maneira, pode ter certeza, todos os tipos de seres sentem a mesma dor e agonia, tal como eu, quando em vida são maltratados da mesma maneira. Por essa razão, todo tipo de ser vivo não deve ser surrado nem tratado com violência, nem abusado, nem atormentado, nem morto. Digo que os Arats e Bhagavats do passado, presente e futuro, todos dizem assim, falam assim, declaram assim, explicam assim. Todo tipo de ser vivo não deve ser morto nem tratado com violência, nem abusado, nem atormentado, nem afugentado. Essa lei verdadeira, constante, permanente, eterna, tem sido ensinada por homens sábios que compreendem todas as coisas. Quanto a mim, posso olhar com compaixão até mesmo exagero do jainista, que tem uma base tão nobre, tão compassiva. E digo que o sentimento de amor, embora não exagerado, deve governar os corações dos homens e das mulheres de todas as crenças atuais. Depois, temos a austera regra de que nenhuma bebida ou droga inebriante deve ser tocada. Não é permitido nada como bang, ópio ou álcool. Comidas proibidas incluem o mel e a manteiga, porque na obtenção do mel as vidas das abelhas são frequentemente sacrificadas, e encontramos na vida diária do jainista regras estabelecidas para o leigo sobre como ele deve começar e terminar cada dia. Ele deve levantar-se pela manhã bem cedo e então repetir silenciosamente os mantras, contando as repetições dos dedos. Depois deve perguntar a si mesmo: o que eu sou? Quem é meu Ishtadeva? Quem é meu Gurudeva? Qual é minha religião? O que devo fazer? O que não devo fazer? Esse é o começo de cada dia, o cômputo da vida, por assim dizer, o reconhecimento cuidadoso, autoconsciente da vida. A seguir, deve pensar nos Tirthankaras, e então deve fazer certos votos. Até onde eu sei, esses votos são agora peculiares aos Jinas e têm um objetivo que é louvável e bastante útil. Um homem, ao seu critério, faz algum pequeno voto sobre algo absolutamente sem importância. Ele poderia dizer pela manhã: durante o dia de hoje, não me sentarei mais do que certo número de vezes. Ou poderia dizer: durante uma semana, não comerei tal e qual verdura. Ou, durante uma semana ou 10 dias ou um mês, guardarei uma hora de silêncio durante o dia. Isso é para que ele possa estar consciente de si mesmo e jamais perder o controle sobre o corpo.
Isso refreia a negligência e a excitação, refreia aquele descuido continuado que é uma das ruínas da vida humana. O menino educado dessa maneira não é descuidado, ele sempre pensa antes de falar ou agir. O seu corpo aprende a seguir a mente e a não se adiantar a ela, como frequentemente acontece. Se nos treinamos desde a infância a jamais falar ou agir sem pensar, sem luta ou esforço, a negligência é destruída. Certamente que existem votos muito mais sérios do que esses feitos pelo leigo. Por exemplo, o jejum é estrito e severo, cada detalhe cuidadosamente delineado nas regras. Deixe-me acrescentar que quando encontramos jainistas, descobrimos que eles, em regra, são como deveríamos esperar devido a esses treinamentos, sossegados, autocontrolados, plenos de dignidade, algo silenciosos, algo reservados. Passemos do leigo ao asceta, o yati. Suas regras são muito severas, incluindo muito jejum, levados muitíssimos a sério, tal qual o jejum dos ascetas hindus. Entre os digambaras não há mulheres ascetas, e a concepção que tem das mulheres é no todo talvez não muito cortês. Entre os svetambaras, no entanto, há tanto homens quanto mulheres ascetas, sujeitos às mesmas regras severas de mendicância e de renúncia à propriedade. Uma regra sábia é que o asceta não deve renunciar às coisas sem as quais não possa progredir. Portanto, ele não deve renunciar ao corpo, deve pedir alimento suficiente para mantê-lo, pois somente num corpo humano pode ele obter a libertação. Não deve renunciar ao guru, pois sem o ensinamento do guru, não consegue trilhar o fio da navalha. Nem a disciplina, pois se renunciar a isso, o progresso será impossível. Nem ao estudo dos sutras, pois isso também é necessário para a sua evolução. Mas afora essas 4 coisas, o corpo, o guru, a disciplina e o estudo, não deve haver nada de que ele possa dizer isso é meu. Diz um instrutor, ele não deve falar sem ser perguntado, e ao ser perguntado não deve mentir, não deve dar vazão à sua ira, e deve suportar com indiferença ocorrências agradáveis e desagradáveis. Submeter o eu, pois o eu é difícil de se submeter. Se submeteres o teu eu, serás feliz nesse mundo e no próximo. As mulheres ascetas, vivendo sobre as mesmas severas regras de conduta, têm um dever que é certamente sábio. É o dever das mulheres ascetas visitar todos os domicílios dos jainistas e ver se as mulheres jainistas, as esposas e as filhas são adequadamente educadas e instruídas. Elas põem grande ênfase na educação das mulheres e um grande trabalho da mulher asceta é fazer com que isso seja levado a cabo. Isso é algo que os hindus poderiam muito bem pedir emprestado aos jainistas, de modo que as mulheres hindus pudessem aprender dos ascetas de sua própria religião sem o risco de perder a fé ancestral. Então, como deve o asceta morrer? Ele não deve esperar até que a morte o toque, mas quando chegou àquele ponto de não mais poder progredir naquele corpo, ele deve pô-lo de lado e deixar esse mundo por inanição voluntária. Esse é um relato breve e muito imperfeito de uma religião nobre, de uma grande fé e que é praticamente, em quase todos os pontos, una com a religião hindu. Que cada homem de sua própria fé ensine ao ignorante a amar e não a odiar, que ele enfatize os pontos que nos unem e não os que nos separam, que nenhum homem que chame a si mesmo de teosofista, amante da sabedoria divina, jamais ouse dizer uma palavra de aspereza com relação a qualquer fé que Deus tenha dado ao homem, pois todas provêm dele e a ele todas retornam.